Então, aqui eu trouxe um cenário, né, de um atleta que foi submetido a 4 testes, para a gente poder ter uma noção da diferença da prestação do treinamento no que diz respeito, principalmente, à transição do metabolismo aeróbico, anaeróbico, né, para o metabolismo aeróbico. Aqui eu vou tentar, gente, ser mais claro possível, não tão técnico, para a gente conseguir ter uma noção da importância desses dois tipos de trabalho no nosso metabolismo e quanto que isso afeta dentro da corrida, beleza? Então vamos lá. Toda vez que a gente inicia uma atividade de curta duração, e aqui, né, essa curta duração ela pode variar de 1 minuto a 4 minutos, nós estamos trabalhando predominantemente com o nosso metabolismo anaeróbico, né, que é um metabolismo que ele favorece mais trabalhos de curta duração, trabalhos de velocidade, explosão e força. Então, exemplo claro aqui para vocês, tá? Se eu estou ali deitado num banco de supino reto na academia, para poder fazer um exercício empurrando uma carga, eu estou trabalhando predominantemente ali com metabolismo anaeróbico, um trabalho de curta duração e um trabalho de força, beleza? Agora, se eu estou correndo, pô, um treinamento de endurance, né, para mais de 1 hora de corrida, eu ali já estou tranquilamente no meu trabalho aeróbico, beleza? Então, a gente está falando aqui de dois metabolismos, dois condicionamentos, mas quando a gente inicia a atividade, a gente não fala para o nosso corpo, ó, eu quero que você inicie imediatamente no metabolismo aeróbico. Não existe isso, certo? Não existe isso. Sempre que nós iniciamos um esforço, predominantemente, nosso corpo ele vai entender que é um trabalho de curta duração. A gente não tem essa telepatia com o nosso sistema ali para poder dizer para ele, ó, quero que você ative o aeróbico. Então a gente vai iniciar com o nosso metabolismo anaeróbico, né? E conforme o trabalho ele vai se prolongando, vai chegar um determinado momento em que vai acontecer essa transição do anaeróbico para o metabolismo aeróbico. Então, como muitos, quem é que já corre bastante tempo? E quem é que é iniciante, começou agora? Ô, Felipe, estou iniciando agora na corrida. Olha lá, nossa amiga lá atrás. Então vamos lá, você vai entender bem o que eu estou falando, porque quem já corre há bastante tempo não sente tanto esse efeito. Talvez se lembre lá no início, né? Quando começou a corrida, mas geralmente quem está iniciando a corrida percebe mais esse desgaste do organismo nesse momento de transição. Quando você inicia a corrida, certo? Você está ali, cara, nos seus primeiros minutos, tá batendo ali os primeiros 400 metros, os primeiros 500 metros, e o que baixa? Aquela sensação tipo, cara, hoje eu tô ruim, cara. Pô, acho que não vai dar não, hein? Tô correndo, cara, não vou aguentar não. Acho que vou fazer só 1 quilômetro, vou para casa. Pô, quem sentiu aqui já isso aqui, pessoal? Aquela resistência inicial, beleza? Por quê? Porque a gente está ali depletando os nossos substratos energéticos predominantemente dentro do metabolismo anaeróbico, beleza? Que é o que? A gente está fazendo a quebra ali do ATP, né? Que são as conexões ali da molécula que precisam ser quebradas para poder transmitir a energia para o nosso corpo, ok? Então a gente está no trabalho anaeróbico ali, vai chegar um determinado momento e que a gente vai ativar o nosso metabolismo aeróbico. E é quando a gente encontra o conforto dentro da corrida. Não que vai ficar fácil, mas aquele momento que você sente, cara, agora o motor aqueceu, né? Agora eu consigo manter. E qual o tempo de trabalho geralmente que isso leva, pessoal? Então, aqui eu trouxe um parâmetro para vocês de uma situação hipotética, tá? Um atleta foi submetido a 4 testes, predominantemente anaeróbico, ou seja, 50 metros. 50 metros é de um poste a outro, beleza, pessoal? 50 metros é uma distância muito curta aqui, então é um trabalho que não dá para a gente considerar que é um trabalho aeróbico, é um trabalho anaeróbico, ok? Então, esse atleta foi submetido a esse trabalho durante 4 vezes. Primeiro tiro, beleza, bateu 8 segundos, ok? Segundo, já caiu o desempenho, 14 segundos. Terceiro, 30 segundos e o último, 150 segundos. Então, o que a gente vê aqui? Qual é o gráfico que isso aponta para a gente? Né? Primeiro, a gente tem uma ascensão, beleza? 8 segundos. Então, lá em cima, se a gente comparar aqui, um gráficozinho falando de velocidade e tempo, beleza, pessoal? Velocidade e tempo. Então, na velocidade está lá em cima. E depois, né, o que a gente tem? Queda da velocidade, beleza? E prolongamento do tempo. Por quê? Porque a gente já começa já a ter essa resistência do nosso corpo ao trabalho anaeróbico, né? Ele já começa a ficar defasado e a gente não consegue sustentar tanto tempo naquela potência, né? Naquela velocidade, beleza? Então o indivíduo ele parou de acelerar e passou a desacelerar.
Então vamos lá. Então, o trabalho anaeróbico recomenda-se, né, a duração de atividade de no máximo entre 3 a 5 minutos. Para a gente poder entender que a gente ainda está dentro de um trabalho anaeróbico. Acima disso, a gente já começa já a ativar o nosso condicionamento aeróbico. Beleza? Então, o mesmo modelo linear de distância e duração aplicado agora ao exercício aeróbico utilizou distâncias de 1.000 metros, beleza? 1.000 quilômetros, beleza, pessoal? 1.000, 5.000, 10.000 e 15.000 metros, beleza? A gente está falando aqui então de metros, beleza? E nesse teste foi feita a mesma coisa, né? Foi feita a avaliação da velocidade e do tempo dentro desse trabalho. E para esse teste aqui, foram separados 2 atletas, para poder fazer o parâmetro da comparação. E o que foi achado aqui? Os primeiros 1.000 metros, a velocidade foi basicamente, em segundos, bateu 215 para os primeiros 1.000 metros. Então a gente está falando de 215 segundos. Primeiros 1.000 metros, eu fiz aqui a conversão, deu basicamente 3,58. 3 minutos e 58. Pô, para 1 quilômetro, cara, uma velocidade considerável. Pace 3,58, beleza? Então, primeiro 1.000 metros conseguiu manter dentro de uma potência, uma explosão. E esse 3,58, esse tempo, a gente ainda está dentro do trabalho anaeróbico. Vocês lembram que eu falei para vocês que o tempo é basicamente 3 a 5 minutos? Só que esse atleta continuou correndo, beleza? E aí 5 quilômetros. Dentro desses 5 quilômetros, já o que a gente teve? Teve um aumento no tempo, beleza? Uma queda na velocidade. Ele passou agora para basicamente um pace 4,40, que ainda é um pace bom ainda, mas caiu bastante, concordam comigo? E o que aconteceu aqui quando ele atingiu 10, no caso, 10 quilômetros, 10.000 metros? O pace dele continuou 4,40. Então, o que aconteceu? Ele teve um pace muito baixo, né? No caso, a velocidade dele estava alta ali. De repente, ele teve uma queda depois dos 3, dos 4 primeiros minutos, onde ele atingiu ali o primeiro quilômetro dele, estabilizou. Quando ele bateu 10, deu para perceber que ele estabilizou no pace 4,40 e fechando ali os 15 quilômetros, ele subiu ali para 4,45. Então, onde vocês entendem aqui que ele estabilizou, ele fez a transição do metabolismo dele do anaeróbico para o aeróbico? Onde vocês entendem? Do primeiro, depois do primeiro quilômetro, concordam comigo? Porque ele estava ali, naquela velocidade ali, pô, pancada, né? Mantendo a velocidade, depois ele teve a queda e estabilizou. Eu quero fazer um comparativo com vocês aqui, bem prático, cara, para vocês poderem entenderem como que funciona basicamente esse processo de transição, tá? Eu espero que todos aqui tenham visto esse filme já que eu vou falar. Quem já viu o filme Náufrago? Ih, quase ninguém viu o Náufrago, cara. Pô, tô ficando velho, cara. Então vamos lá. O Wilson. Pô, gente, o Wilson. Pô. Então vamos lá. No filme Náufrago, né, tem um momento ali que o náufrago, interpretado ali pelo Tom Hanks, exatamente, ele quer sair da ilha. Só que para ele sair, ele precisa vencer a arrebentação, que são aquelas ondas iniciais ali, né, que estão gerando aquela resistência para ele conseguir passar, ok? Então, só que de repente, depois ele prepara lá uma jangada e ele se submete àquilo ali, cara. Ele passa aí, cara, é onda caindo em cima dele, onda atrás de onda, onda atrás de onda, até que chega um momento que ele sai da arrebentação, ele começa já a entrar em alto mar e estabiliza, beleza? Então, o que é essa arrebentação? É basicamente quando a gente está ali no início do nosso trabalho anaeróbico, tentando sustentar dentro da corrida, cara. Tu tá ali, tu tá naquela resistência, teu corpo às vezes pedindo já para parar, cara, já tá acabando a energia, até que chega um momento que a arrebentação, as ondas, né, param, e você, ó, estabiliza, ok? E aí você ativa o teu metabolismo aeróbico e a corrida ela passa a ficar mais sustentável, você começa a sustentar a corrida por mais tempo. Pessoal, Náufrago, excelente filme, hein? Vamos assistir, hein? Então, o tempo médio, né? O tempo médio no metabolismo anaeróbico aeróbico, a gente passou aqui cerca de 1 a 4 minutos. A contribuição dos mecanismos anaeróbicos são predominantemente até 60 segundos, quando a gente fala predominantemente sem interferência, beleza? Por isso que eu gosto, pessoal, de trabalhar bastante com meus alunos, né?
o treinamento intervalado. Por quê? O treinamento intervalado, além de a gente estar melhorando a capacidade cardiopulmonar, de a gente estar fazendo o reconhecimento e dando informações do padrão de velocidade, né? A gente também trabalha ali essa percepção do trabalho anaeróbico dentro do padrão da corrida. Porque quando a gente faz um trabalho intervalado, o nosso organismo ele fica meio, a gente gera uma certa confusão metabólica. Né? Algumas pessoas gostam de utilizar esse nome, eu acho bacana também, porque o corpo ele fica ali naquela situação. Você faz 400 metros ali, beleza? Dá exemplo aqui, eu faço com meus alunos geralmente 400 metros, você faz 400 metros correndo. De repente você para, dá o descanso para depois fazer outra corrida. O teu corpo ele vai ficar ali, cara, e aí? O que eu faço? Posso entrar com aeróbico, posso ativar o metabolismo aeróbico ou não, vou ficar aqui no anaeróbico. Então, o que a gente trabalha ali? A gente ensina, né? No caso, ensina, a gente proporciona ao nosso atleta ter uma condição melhor para poder sustentar o trabalho anaeróbico, beleza? Em detrimento ao aeróbico, e não ficar aquela sensação de esforço eterno em cima do trabalho anaeróbico.